Bem-vindos a todos. Esse é o momento de paz. Desejamos a graça e a paz de Deus a todos neste terceiro dia do novo ano de 2024. Estamos de volta para mais uma reflexão do estudo da Palavra de Deus. E antes de nós começarmos com a nossa meditação de hoje, quero convidá-los a fazermos uma breve oração. Pai querido que estás no céu, louvado seja o teu nome. Obrigado pela graça e oportunidade que o Senhor nos oferece mais uma vez, ao estarmos juntos para refletirmos e meditarmos na tua palavra. Abençoe todos os teus filhos que estão acompanhando esta transmissão. Que o Senhor derrame a sua paz sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada filho seu. Nos dê o teu conforto nesses momentos probantes, decisivos na história das nossas vidas, na história da humanidade também. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, nós queremos agradecer a presença de todos. Depois de termos então feito a oração, pedindo a bênção do nosso Pai Celestial, agora sim estamos em altura para podermos fazer a nossa meditação de hoje. A nossa meditação de hoje é uma continuidade da meditação de ontem, 3 de janeiro, quando Jesus nasceu. Nós ontem falamos um pouco sobre o momento em que o anjo do Senhor vem para anunciar o glorioso nascimento do Salvador. Os anjos rodearam pela cidade toda de Jerusalém, mas encontraram o povo completamente despreparado. Embora Deus, através de Miqueias, capítulo 5, nós vimos que Deus já havia anunciado através dos servos dele no passado, de que indicaria o lugar onde o Messias nasceria. E também através de Daniel, o Senhor estabeleceu um mapa na linha profética para que o povo pudesse discernir o tempo exato do seu primeiro advento, de seu nascimento. Mas o povo que tinha as profecias na mão negligenciaram completamente o estudo das profecias e não discerniram o tempo do nascimento do Salvador. Agora, no livro de Mateus capítulo 2, verso 1 e 2, nós lemos: E tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Apenas os pastores que estavam vigiando, eles estavam estudando as profecias. Quando o anjo de Deus estava prestes a bater suas asas, voltar para o céu e dar a triste notícia ao Pai, ele viu aqueles humildes homens estudando as profecias relativamente ao nascimento do Messias e o cumprimento da profecia. Então foi a estes que o anjo de Deus apareceu e anunciou o nascimento do nosso Salvador. Agora vemos uma outra segunda classe de homens que inclusive não fazem parte do povo de Deus, não fazem parte dos eleitos, mas eles tiveram a graciosa oportunidade de discernir e compreender que algo incrível, maravilhoso, estupendo estava prestes a acontecer. O Rei da Glória rebaixou-se para assumir a forma humana, e os anjos que haviam testemunhado o seu esplendor nas cortes celestes, ao ser adorado por todas as hostes do céu, ficaram desapontados por encontrar seu divino comandante numa posição de tão grande humilhação. Os judeus, por suas obras iníquas, tanto se haviam separado de Deus que os anjos não podiam transmitir-lhes as notícias do advento do infante Redentor. Deus escolheu os magos do Oriente para fazerem sua vontade. Queridos, que tristeza para o povo de Deus. Que tristeza para o povo judeu. Deus escolhe pessoas que não fazem parte do seu povo, porque seu povo, de acordo com a nota que nós lemos, estava em iniquidade.
estavam em tal pecado que os anjos não estavam autorizados a comunicar-lhes acerca da bendita esperança do nascimento do Salvador em sua primeira vinda para vir morrer em favor do pecador. Mas Deus, então, em sua graciosa misericórdia, Ele vai escolher os magos do Oriente para fazerem a sua vontade. Será que nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias? Será que nós hoje podemos ver como até homens que não fazem parte do povo de Deus estão discernindo os sinais dos tempos da segunda volta de Jesus? Dizia a serva de Deus que homens pensantes têm sua atenção virada aos eventos que estão acontecendo hoje e eles conseguem perceber que há algo surpreendente, um acontecimento estupendo está prestes para acontecer. Mas o povo de Deus completamente adormecido. Será que vamos repetir a história do passado? Bem, esses magos viram o céu iluminado com a luz que envolvia o exército celestial que anunciou o advento de Cristo aos humildes pastores. E depois que os anjos regressaram ao céu, apareceu uma brilhante estrela que se deteve no firmamento. Essa luz era um grupo distante de anjos chamejantes com a aparência de uma estrela luminosa. O aparecimento excepcional da grande e brilhante estrela que eles nunca antes tinham visto, suspensa como um sinal no céu, atraiu-lhes a atenção. Eles não tiveram o privilégio de ouvir a proclamação dos anjos aos pastores, mas o Espírito de Deus iluminou-os a saírem em busca desses visitantes celestiais a um mundo caído. Os magos tomaram um rumo que a estrela parecia indicar-lhes. E quando se aproximaram da cidade de Jerusalém, a estrela cobriu-se de trevas e deixou de brilhar, de guiá-los. Queridos, que surpreendente. Esses magos, podemos por assim dizer nos nossos dias, são os homens pensantes daquela época, homens que estudavam a ciência. Será que hoje, nos nossos dias, nós vemos o mesmo acontecer? Deus está usando instrumentos humildes entre o seu povo. Ele não está usando o corpo de liderança para discernir os sinais dos tempos que indicam a breve volta de Jesus no seu segundo advento. Assim como no seu primeiro advento, nós vemos que o mesmo está sucedendo no seu segundo advento. O que nós vemos? O que a palavra de Deus nos fala com relação ao que nós estamos vendo realmente nos nossos dias? No livro de Eclesiastes, o que nós lemos no livro de Eclesiastes? Eclesiastes, capítulos de 1, nos seus versos 9 e 10. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 9 e 10. O que aconteceu, isso é o que há de ser, e o que está feito é o que deve ser feito, e não há coisa nova debaixo do sol. Há alguma coisa da qual se possa dizer, vê, isto é novo? Já era nos velhos tempos e que foram antes de nós. Então, o que esse texto está querendo nos dizer é que a história se repete. Bem-aventurado aqueles cuja repetição da história está se dando nas suas vidas no contexto positivo. Mas triste é saber que, assim como o povo de Deus no passado, por conta do pecado, da iniquidade, aonde eles estavam apegados, fez com que o anjo de Deus não pudesse transmitir a boa nova, não pudesse passar para eles o conhecimento. E nós estamos vendo hoje homens ligados à ciência, os cientistas estão vendo que algo anormal está acontecendo no nosso mundo. Assim como os magos do Oriente, eles olharam e perceberam que essa estrela não é uma estrela comum, porque eles eram homens ligados à astronomia. E eles estudavam os astros e perceberam que aquela era uma estrela incomum.
Então decidiram olhar para o livro dos judeus e perceberam que uma profecia indicava que algo maravilhoso e majestoso estaria se cumprindo. E eles então seguiram a estrela. Nós estamos vendo hoje cientistas dizendo: estamos a 90 segundos do fim do mundo, a 90 segundos para meia-noite. Mas o povo de Deus está absorto na diversão, apenas esquecendo-se das promessas do advento. Os magos ficaram surpresos pelo facto de não verem extraordinários interesses pelo assunto da vinda do Messias. Eles não deixaram Jerusalém tão confiantes e esperançosos como quando ali chegaram. Admiraram-se de que os judeus não estejam interessados e jubilosos pela perspectiva dessa grandiosa ocorrência do advento de Cristo. Queridos, as igrejas do nosso tempo estão procurando o engrandecimento mundano e acham-se tão pouco dispostas a discernir à luz das profecias e aceitar as evidências de seu cumprimento, as quais revelam que Cristo virá em breve, como sucedeu com os judeus, no tocante ao seu primeiro aparecimento. Nós estamos vivendo um período de repetição da história. Quantas vezes você não tem ouvido pessoas, pastores, líderes na nossa igreja, ministros, dizendo para o povo: não creiam nessas pessoas. Eles são alarmistas, são sensacionalistas. Jesus talvez virá daqui a 100 anos, a 200, 150 anos. Nossos netos e bisnetos ainda viverão nessa terra. Queridos, essas eram as mesmas palavras de falsa segurança que esses líderes davam naquela época, mesmo diante de claras evidências de que a profecia estava prestes para se cumprir. Queridos irmãos, estamos em 2024 e nós estamos vendo muitas das previsões que foram apresentadas estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos. E estão prestes para se cumprir mais coisas que nós sabemos que elas indicam a breve volta de Cristo. Eles aguardavam o reino temporal e triunfante do Messias em Jerusalém. Cristãos professos de nosso tempo estão esperando a prosperidade temporal da igreja na conversão do mundo e na posse do milênio temporal. Infelizmente, esta é a nossa realidade dos nossos dias. O Senhor Jesus nos diz: eis que cedo venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre a terra, para provar os que habitam sobre a terra. Queridos irmãos, Jesus está voltando e nós podemos ver com certeza. Nunca houve período, amados, em que pudéssemos com tamanha certeza afirmar que Jesus está voltando como nos nossos dias. Os eventos nós estamos vendo bem diante dos nossos olhos, mas muitos, tal como diz o livro de 1 de Pedro, capítulo 3, ainda dirão: os nossos pais morreram, e desde que eles morreram, as coisas permanecem como sempre. Ou seja, isso sempre aconteceu, sempre houve terremotos, sempre houve inundações, sempre houve guerras, sempre houve eclipse. Mas, amados irmãos, os próprios cientistas estão dizendo que o que está acontecendo no nosso mundo é algo fora do comum. A órbita da Terra está parando aos poucos. Isso está fazendo com que os dias se tornem mais acelerados. Será que nós não estamos vendo isso? 2023, a gente acordou. Era ontem, já não é mais. Agora estamos em 2024. Queridos irmãos, que o Senhor nos ajude a discernirmos os sinais dos tempos. Que o Senhor nos ajude a sermos parte daqueles poucos que estão discernindo a breve volta de Jesus e pudermos nos preparar para o encontro com o Senhor. Vamos orar para agradecer a Deus e que o Senhor nos dê a sua graça e a sua paz. Querido Pai que estás no céu, obrigado pelo seu amor.
Obrigado por nos dar o privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a sermos como os pastores que estavam estudando as Sagradas Escrituras e compreenderam o sinal, a iluminação que o Senhor deu a eles. Pai, nos dê o privilégio de estarmos nesse tempo, vigiando, para que aquele dia não nos surpreenda como ladrão. Sabemos que o evento que está diante de nós se cumprirá. Guarda a sua igreja. Esteja com cada um dos teus filhos neste dia. Que cada um de nós possa se lembrar, Senhor, que a tua vinda está breve. É o que lhe pedimos e agradecemos. Segundo a tua vontade, traga-nos de volta amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos irmãos, desejo a graça e a paz do nosso bom Deus a todos e que possamos fazer deste dia um momento de reflexão, que a oração seja para nós uma respiração. Em nome de Jesus. Estaremos juntos em breve. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.